E agora, mais um campeão de audiência. Sem Limites, com Marcos Savoy. Um beijo pra Kid. É legal, um beijo pra todo mundo. Estamos chegando nesta bagacinha de meu Deus. Programa Sem Limites com o Marcos Savoy, toda a turma da TV Grande ABC nesta tarde. Ó, lembrando a você que sempre no final de tarde a gente está aqui ao vivo e depois tem os programas alternativos. Aguardo você aí, ó, faça igualzinho o Moacir Rubira, que está nos vendo agora na sua tela grande, na sua tela plana, né? É, lá naquela TV grandona, está nos vendo pelo canal 3 para São Caetano do Sul. Ou então, muito obrigado a você que nos acompanha através do nosso Facebook TV Grande ABC, o seu canal regional, ou então no nosso site. Valeu, turma! Muito obrigado. DJ Ed, vamos acelerar direto aos destaques do programa de hoje, porque hoje a gente tem convidados e o programa vai bombar com certeza, aguardando a sua participação, hein? Monotrilho, Estado de São Paulo confirma adiamento do contrato no ABC. Olha, rapaz, novidade, olha que novidade, mais uma vez adiado. Monotrilho era para 2014, aí adiou para 2015, depois adiou para 2016, agora adia para 2018 e depois o Alckmin vai embora e vai adiar para o inferno que o parta também. É isso aí. Acredite, pode acreditar, meu. É isso aí. Não, você vê que os tucanos não estão só rachados em Brasília, eles estão rachados com o metrô também, né? Ah, monotrilho. Quando eu falei que não ia sair o monotrilho aqui do ABC, eu ainda trabalhava em uma rádio aqui na região. Nossa, rapaz, quase apanhei na rua. Aí, ó, chupa aí, ó, tá vendo? Falei que não ia sair, pô. Prosseguimos na bagaça. Vereador solicita reforço de policiamento no entorno da Fundação Santo André, onde tem denúncia aí de crimes, hein? Então, a vereadora aqui fazendo documento solicitando. A gente já fala sobre isso. Reconstrução da ponte na Avenida dos Estados segue em ritmo acelerado e precisa acelerar ainda mais, hein? Anderson Afonso, o pessoal do Semas aí, ó, acelera, Anderson, é isso aí. Total de indenizados por morte sobe, no estado de São Paulo. Porque quem que é? A população em geral? Ou é a bandidagem que está sendo indenizado? Polícia Civil promete, prende... Hoje eu tô bem, hein? Tá bom hoje tá legal, hein, rapaz? Engole primeiro! Rapaz, Polícia Civil prende 7 pessoas por fraudes em São Bernardo do Campo. E Mauá ganha faculdade de medicina, mais uma faculdade de medicina. Bom, vamos lá, obrigado. Alguns dos assuntos a gente vai tocando durante o programa. Por quê? Minha gente, é o seguinte, ó, hoje nós temos uma população cada vez vivendo mais aí. A população está tendo uma sobrevivência, uma sobrevida muito maior, né, do que anos atrás. E tem gente aí, em São Caetano tem gente aí chegando aos 100 anos, 97, 98, né? É verdade, 104 anos. Eu conversava com um senhor aí há um tempo atrás, aí, 104 anos, né, vivendo em São Caetano, e isso está sendo mais ou menos normal em todas as outras cidades. E é desse assunto que a gente vai tratar também, mas nós vamos tratar também de qualidade de vida aqui, tá? Mas eu já apresento essa pessoa. Antes eu vou apresentar ele, que está sempre conosco aqui às quintas-feiras, mas quando convocado sempre presente. Ele é diretor do Grupo Avante, é contabilista, contador, né? E o Grupo Avante que está sempre à frente, né? Sempre aí se destacando. Falo do Dirceu Pelizon. Tudo bem, Dirceu? Tranquilo? Tudo bem, Savoy. Joia. Tudo bem, amigos. Grupo Avante sempre em frente? Sempre em frente. Boa, bacana. Sabe que o nosso lema é juntos somos melhores. É? Agora o senhor vai ter que mudar, né?
Certo? Porque agora vai a gente sempre à frente. A gente fechou aquele contrato, tal, né? O senhor está lembrado, né? Dirceu, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Nós vamos falar um pouquinho aí de reforma tributária, porque nessas votações que a gente acompanhou na TV aí, para que fosse aprovado ou não a saída do Temer, o afastamento, aliás, né? Nós vimos alguns deputados ali falando sobre essa reforma tributária. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Claro. Tá bom? Que é sua área, inclusive, né, Dirceu? Sim. Boa? Tá? E pela primeira vez aqui conosco, mas é muito conhecido, uma pessoa que tem um trabalho espetacular e pertence ao melhor hospital da nossa região, que fica em São Caetano, né? O Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, Dr. Sérgio Roberto Tiossi. É assim que pronuncia, doutor? Assim. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como vai, Savoy? Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tranquilão? Tranquilo. Doutor, a especialidade do senhor aqui que não deixa muito tranquilo, não, né? Principalmente pessoas da idade do Savoy, assim, pra cima, né? Porque se a gente não se cuidar, aí entra nessa área aqui do senhor, que é o cirurgião vascular, né? Sua área é vascular, né, doutor? Explica um pouquinho aí a abrangência dessa área sua, por favor, doutor. O cirurgião vascular, ele cuida das doenças vasculares de todo o organismo, exceto as doenças cerebrais e cardíacas. Então, as doenças cervicais, as doenças vasculares do pescoço, dos membros, do tórax, do abdômen. E a gente sabe que é mais frequente, geralmente, da virilha para baixo, na região infrainguinal. Tá. Então ela se manifesta mais nas pernas, com mais frequência. Doutor, as veias velhas dão mais problema ou as veias novas também dão problema? Na verdade, assim, como você havia dito antes, a população vem envelhecendo em todo o mundo. E aqui no Brasil não é diferente. E isso é um mito de que as doenças vasculares acometam só pessoas de idade. Acometem pessoas mais jovens também. Doutor, obrigado. Pelo menos o médico veio aqui e deu algum alento pra gente aqui, Dirceu. Que os novos também estão problemáticos. Sim, é que talvez os novos não se importem tanto com os sintomas, né? Na correria do dia a dia. E aí talvez quando você já esteja um pouco mais tranquilo profissionalmente, e aí você começa a prestar mais atenção no seu corpo e a se cuidar um pouco mais, né? O álcool na pessoa nova dá problema, doutor? Rapaz, sim, na verdade... Ô Jota, não precisa se manifestar. Ele é vascular, né? Na verdade, o álcool ele faz mal para todos, sim. Potencializa mais? Ele assim, potencializa às vezes a beleza e a feiura também, né? Também tem isso do álcool, né? Isso, a voz. Não, mas na verdade o álcool, se ele for usado moderadamente, a gente sabe que ele até traz benefício para o sistema cardiovascular, né? Mas quando moderadamente, em pequenas doses diárias, a gente sabe que traz benefício. Doutor, qualquer tipo ainda, o vinho é coqueluche das bebidas? O vinho ainda porque o vinho ele tem mais antioxidantes, né? O sistema de produção e conservação do vinho traz mais benefício para essa parte circulatória. Então, eu estou no caminho certo, eu vi o Dirceu, você está com segundas intenções, Dirceu, não vai nessa Transparecer, não. Mas né, doutor, é aquele moderado lá, aquele copinho, tal, aquela tacinha, tal, né? A gente fala que é um cálice que equivale a uma dose de 30 ml por dia, né? Até isso traz benefício, mais do que isso... talvez já traga malefícios, né, não desejados. Então, aquela teoria que se uma taça é bom, imagina uma garrafa, não é válido, né? Não é válido. Viu, Savoy? Tem que ir devagar, né? Bom, o doutor Sérgio, agora, a gente está, então, como a gente fazia essa abertura, e na verdade, me baseando aqui
no release que foi encaminhado pela Daniela Loureiro, lá do Hospital Beneficência Portuguesa, que ela diz o seguinte: com o aumento da expectativa de vida da população mundial e também brasileira, observamos o aumento das doenças degenerativas, como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e dos tumores, além da necessidade de novos procedimentos médicos e cirúrgicos que são proporcionados pelo avanço tecnológico e científico. E aí, depois desse preâmbulo aqui, eu vou entrar na questão do Beneficência Portuguesa, que tem uma das ações aí que inovou em acho que todo o Brasil. O senhor poderá confirmar melhor, que a gente vai falar da clínica de cicatrização e feridas daqui a pouco. Mas pelo preâmbulo aqui, doutor, dá a entender assim, que a pessoa mais velha, obviamente, ela está mais submetida às doenças vasculares em que o senhor é especialista, não? Sim, isso é verdade. Ela está mais suscetível porque com o passar dos anos e com a modernidade, a gente está ficando mais obeso, mais sedentário, e talvez a tecnologia está atrapalhando isso ao invés de nos ajudar. Tá. Então, o diabetes, a gente sabe que ele é mais frequente em quem tem sobrepeso ou está obeso. Hoje se fuma mais, a mulher hoje ela está fumando praticamente como o homem. Ela está bebendo como o homem. Quando ele falou de gordinho, ele olhou para mim. Depois fumar, ele olhou para você, Dani. Mas não a sei, incidência maior é com as mulheres ou os homens? Tem alguma estatística? Sim, na verdade a doença venosa, a doença varicosa, são aquelas varizes de membro inferior, é mais frequente nas mulheres. Nas mulheres. 2/3 das mulheres, 2/3 dos pacientes são mulheres. Talvez as mulheres se cuidam mais, né? Se cuidam mais, mas as múltiplas gravidezes, o uso de anticoncepcional ou de hormônios, isso enfraquece a parede da veia e causa mais problema. Por outro lado, os homens têm mais doenças arteriais. As obstruções e as dilatações das artérias são mais frequentes em homem por conta de tabagismo também, né? Doutor, agora é assim, já vamos direto já no assunto, né? Porque a gente fica meio que embromando, né? Porque é difícil a gente falar desse assunto para a gente que é leigo e assim, não é nossa praia, mas é um negócio impressionante, aquelas feridas que surgem, né, nas pernas, principalmente, né, doutor? Por que surge essas feridas aí? É só devido ao diabetes? Ou é por causa do diabetes? A maior frequência hoje das feridas é por conta das varizes, na verdade, de varizes mal cuidadas. Isso nos países de terceiro mundo. Tá. Porque nos países de primeiro mundo também são por causas venosas, mas por obstruções venosas. Então, os pacientes que já tiveram tromboses nas veias, que desenvolvem feridas, úlceras. No Brasil e nos países de terceiro mundo, as varizes de membro inferior, aquelas veias dilatadas, que quando não cuidadas ou mal cuidadas, podem evoluir para isso. Não, fica tranquilo. E existem também outras situações. Às vezes a pessoa tem um traumatismo, bate a perna, corta a perna, e por ter um membro inferior cronicamente inchado, então veja um exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, ou idoso, ou mesmo jovem, que a perna, por não se movimentar adequadamente, ocorre um edema, um inchaço crônico, e você tem um trauma e esse inchaço acaba atrapalhando a cicatrização. Não necessariamente, desculpa, doutor, ela precisa ter diabetes. Não necessariamente. Às vezes ela tem, porque às vezes, né, Derceu, você verifica pessoas que têm esse inchaço. Eu já estou falando isso porque eu conheci uma pessoa assim e ela não tinha problema de diabetes. Até todo mundo falava, pô, é diabetes, tal. Ela, não, eu faço exame e tal. Era uma senhora, né? E ela tinha esse inchaço. Então essa pessoa está propensa
se tiver uma contusão, uma batida tal, ter feridas. Pode ser hereditário, doutor? Sim, pode. A gente sabe que pode ser hereditário, porque muitas vezes as varizes, o diabetes, a hipertensão é hereditário. Muitas vezes a pessoa aprendeu a fumar até em casa com os mais velhos, né? Eu me lembro que meu avô, ele me dava o fumo de corda para eu cortar quando eu era pequeno, um canivetinho, e eu guardava numa caixinha. Então, hoje não é bem assim, mas antigamente já foi assim, né? Então é mais frequente, sim, quem tem hereditariedade. Puxa vida. Bom, então essa pessoa, doutor, pode deixar na 3 aí, viu, Jota? Essa pessoa que ela tem esse inchaço que advém de uma série de problemas, de situações. Se ela tiver uma batida, um rompimento ali da pele, ela pode evoluir para uma ferida? Pode, se não cuidada adequadamente, ela pode. E a gente vê que aqui no Brasil, por ser um país de dimensões continentais mesmo, existe uma cultura de coloque isso, use aquilo, receitas caseiras, ou mesmo pomadas, cremes, que muitas vezes, ao invés de ajudar, isso aí que piora, atrapalha a cicatrização. Puxa, bem falado, é mesmo. Então, isso é muito frequente. Agora, assim, a recomendação então, né, doutor, a pessoa se tiver com um problema desse, ou alguém detectar, procurar o especialista vascular, né? Assim, a gente também não precisa causar um alarde, pânico para as pessoas. Habitualmente, um trauma demora de 2 a 3 semanas no máximo para cicatrizar, se a circulação estiver adequada. Então, passou 2, 3 semanas, algum problema existe. Seja circulatório ou às vezes seja sistêmico, o paciente tem uma outra doença que está atrapalhando a circulação, ou realmente por conta de um inchaço crônico ou de um cuidado inadequado. Né? Quanto antes essa assistência médica adequada, mais rápido ela vai cicatrizar e menor risco de se cronificar essa lesão. Antes de entrarmos no ar, o doutor estava comentando sobre insetos. Até podia comentar sobre a questão do escorpião? Aqui no estado de São Paulo existiu até algumas regiões que teve alguns, com uma frequência maior, algumas picadas, infestações por escorpião. Em São Caetano tinha isso. Em São Caetano tinha, Teve. Eu não sabia. Mas teve uma dedetização lá, tal, o pessoal passou o veneninho e parou. Mas prossiga. No final do ano, agora 2016, eu tive em Cuiabá e eu observei lá com relatos dos colegas que lá é muito frequente picadas de escorpião, né? São picadas que liberam algumas substâncias que necrosam a pele. Além da dor, que é muito intensa, são lesões de difícil cicatrização. Visualmente, a lesão não é tão grande, mas a gente sabe que existe uma lesão oculta por baixo. Então, são lesões de difícil cicatrização. Mas, por exemplo, nós aqui, mais da região sudeste, também aranha deve ficar. Apesar que vivemos em áreas mais urbanas, é mais difícil. Na área urbana é mais difícil. Mas em área rural, sim. Em área rural a gente Agora, pernilongo, essas abelhas e tal, isso aí não. A não ser que a pessoa seja alérgica ou não. Isso, se a pessoa for alérgica, fizer uma reação alérgica e às vezes coçar demais, pode infectar e abrir uma úlcera. Entendi. Dos insetos, aqui nossa região não é uma região endêmica. O problema é coçar, né, doutor? Às vezes sim, né? Porque a nossa mão está sempre contaminada, a unha, a gente inocula a sujeira da nossa unha naquela lesão. E aquilo vai para o local. E aquilo vai para o local e as bactérias penetram ali e causam um problema. Entendi. Agora, em algumas regiões do estado, por exemplo, no noroeste do estado, é região endêmica de leishmaniose. Então, são insetos que vivem na copa das árvores e que no final da tarde eles descem e picam a gente nas áreas expostas. Então, algumas das úlceras são causadas por leishmaniose. Aqui é difícil nós vermos isso. Eu fiz faculdade no norte do Paraná, lá era muito frequente. Ferida única
geralmente no tornozelo ou no braço, a gente pesquisava leishmaniose, porque era muito frequente. Agora, doutor, desculpa só, Dirceu, ele está falando do braços e pernas, né? Aquela mesma ferida que ocasiona nas pernas, nos membros inferiores, pode dar também nos membros superiores? Pode Normalmente ocorrer? não, né? Normalmente não, porque os membros superiores não são tão acometidos das doenças vasculares quanto os membros inferiores. Tá. Os membros inferiores têm algumas características anatômicas que fazem com que, assim, características estruturais que faz com que ele seja mais acometido. Carrapato, o Portuga perguntou do carrapato, ele tem uma doença mais específica. Tá. Que até é uma febre que dá uma doença infecciosa, a doença do carrapato. Ele fica os pezinhos lá, as patinhas, né? Isso. Mas normalmente ele não causa necrose de pele com úlceras crônicas. Cobras? Cobras, sim. Algumas cobras causam necrose, porque quando ela pica, ela inocula o veneno no local. Certo. E além de ir para a região de todo o corpo, ela necrosa a pele. Né? Aqui também não é tão frequente, mas a gente vê que em alguns estados as picadas de cobra também são problemáticas. Eu fico imaginando o tratamento, tem que retirar todo esse material. Normalmente sim, tem que retirar, fazer uma raspagem, internar muitas vezes esses pacientes porque eles têm outros problemas causados pela picada da cobra. Alguns paralisam o rim, dão problemas cardíacos eventuais. Puxa vida, hein? Nossa, a gente fica impressionado, né? Porque, assim, principalmente com a questão de coçar, né? Isso é frequente, assim, eu já tive conhecimento de pessoas que realmente teve uma ferida muito grande devido a ter coçado ali, a unha tá, né, com as infecções normais, né, com as bactérias normais da mão, do dia a dia, e a pessoa teve problema, viu, doutor? Eu até brinco, se você tiver com uma coceira que não seja suportável, que te leve a coçar, coce com os dedos, com a polpa dos dedos e não com a unha. E uma coisa que seria interessante, deixe sempre as unhas bem rentes e aparadas, então a unha fica menor do que a polpa digital. O risco é menor se você se coçar e se machucar. Entendi. Nós estamos recebendo o Dr. Sérgio Tiossi, ele é cirurgião vascular do Hospital Beneficência Portuguesa, aqui da cidade de São Caetano do Sul. A gente já vai falar da clínica de cicatrização de feridas complexas do Hospital Beneficência Portuguesa, aqui da cidade de São Caetano do Sul. Deixa eu só mostrar um vídeo, Ed, pode preparar aquele vídeo lá pra gente aí, do nosso querido picolé de chuchu. Enquanto isso, eu perdi aqui, eu vou retomar aqui a bagaça aqui, que eu perdi a transmissão minha aqui, eu perdi, que eu queria mandar abraço para um monte de gente aqui, eu perdi. Mas vai mostrando aí, Ed, assim que der, ó, o governador Geraldo Alckmin esteve na zona leste da cidade de São Paulo e o nosso sempre companheiro Márcio Ranieri estava lá, né? Ele foi em uma escola. E nessa entrevista coletiva aí o Alckmin comentou a votação de ontem em Brasília, né? Foi perguntado aí, obviamente, né? Ninguém queria saber da escola. Quem que vai querer saber da escola nesse momento, né? Então foi perguntado aí para o governador a posição dele nesse momento. O governador disse que é o seguinte, que ele sempre foi a favor de que o PSDB não tivesse ministros, né, no governo federal. Mas como diz o outro, né, já que tem, agora tem que pegar e pelo menos aprovar aprovar aí, ajudar a aprovar as reformas que estão sendo tocadas aí, ou vão tentar ser tocadas pelo governo federal, tá? Então, é isso, eu agradeço ao Márcio Ranieri pela gentileza e pelo desprendimento em estar nos enviando essas imagens aí. Obrigado, viu, Ranieri, pela gentileza, eu sei que você está nos vendo aqui. DJ Ed, tem alguma velhinha aí pra gente só dar tomar uma aguinha aqui? Tem aí?
A hora que você quiser, então, pode rodar. Nós sempre veiculamos aqui, viu, doutor Sérgio, alguns comerciais antigos, né? E aquele convidado nosso que identifica esses comerciais, a gente já tem mais ou menos a ideia da idade. Da idade dele. Né? Então a gente não pergunta, mas a gente já vai, né? Eu acerto todos. Tendo mais ou menos uma noção. Por enquanto, o Dirceu está sendo o top 5 aqui. Top 5. Number 1, o Dirceu. É isso aí. Tá aí, ó, Ed? Legal. Vamos lá então, roda aí. Óleo de soja comum é escuro. Faz fumar-se e deixa cheiro na comida. Pessoal, tá na mesa. Pai, passa batata. Mais salada? Não, obrigado. Não? O óleo de soja lisa é puro, clarinho, leve, saudável. Não faz fumaça nem deixa cheiro. Pessoal, tá na mesa. Pai, passa batata? Pai, eu também. Mais salada? Sim, obrigado. Com Lisa, sua família só sente o cheirinho gostoso da comida. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho. Na hora de tomar café, é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café Seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso. É o Café Seleto, Café Seleto, Café Seleto. Café Seleto é torrado eletronicamente. Muito bom, muito bom. Tava tomando minha aguinha aqui com meu café seleto. Só lembrando, eu não consigo, não vou lembrar o nome agora, mas a pessoa que fez esse jingle aí faleceu nesse final de semana. É um dos gênios, né, da área de jingles na nossa publicidade, né? Savoy, eu acho que esse jingle do Café Seleto deve ser um dos mais marcantes da turma que está com 50 anos, porque todo mundo que eu brinco cantando essa música, eu começo, a pessoa termina. É verdade. É um dos mais marcantes. Tem aquele das pernambucanas também. Lá, né, do frio, né? Também, né? Também. Doutor reconheceu algum aí, doutor? Do Lisa sim, mas do Seleto não. Eu sou bem mais jovem que vocês. Tá tripudiando já aqui, doutor, hein? Tá certo. Ô, Dirceu, na votação que a gente acompanhou aí, ou parte, né? Porque é um saco acompanhar aquilo lá. Falando nisso, Ed, eu vou falar aqui da votação aí, ó. Então eu vou falar pelo meu bode, pela minha mãe, pelo doutor Sérgio, pelo Dirceu. Eu voto sim pela minha jumentinha. Rapaz, mas vou te falar, hein? Vai lá, vota sim, só e cai fora. Não, cai fora, meu. Proselitismo desgraçado esses caras aí. Bom, e um ou outro deputado lá tocou. Adivinha quem está falando? Nem sei. Pior do que tá, não fica. Fica. Você errou. Ele errou, hein, doutor? Ele errou, hein? Ele errou. Errou. Não, e ontem ele foi rapidinho lá, votou, falou, ó, eu sou um cara que é do povo e o povo tem reprovado o governo Temer, então eu vou votar não. Vazou. Não fez nenhuma palhaçada. Olha que beleza, hein? Né? Agora, muitos... É verdade. Muitos falavam ali da reforma tributária, né? O Dirceu.
Os nossos impostos aqui são impressionantes, né? Principalmente os maiores assim, do mundo. O profissional liberal, né, doutor? É uma coisa, você prestar serviço ali em 2, 3 instituições, como é o caso da maioria dos médicos, você no final aliás, no mês de abril você deixa lá uma boa dentada pro leão, né? Inclusive a área médica, que é de prestação de serviços, é onde o governo abriu fogo pesado. É uma das alíquotas certamente mais pesadas que tem hoje de tributação é a área médica, serviços médicos. Deixa. Opa! E a questão dos recibos também, né? Tem que prestar muita atenção, né? Também, né? Mas ali dos recibos, sejamos francos, né, pessoal? Era festa também, né? O pessoal abusava. Criaram aquela declaração chamada DEMED para poder amarrar também as coisas. Certamente, senão o doutor volta e meia tem que ir na Receita provar que ele não deu recibo para alguém que usou o CPF dele indevidamente. Né? Sem dúvida. Essa questão do recibo foi para moralizar, né? Para dar uma moralizada. Agora, Dirceu, de tudo isso aí que a gente tem, né? O profissional liberal, a gente como jornalista, né? O que seria, assim, nesse momento aí, bom numa reforma tributária de se tirar desse meio aí, da gente dar uma ajeitada na carga aí, para a gente pagar pelo menos só uns 30% de imposto, né? E não pagar 42% como a gente paga hoje, né? Tem até circulando aí pelo WhatsApp da vida comparativos de impostos, mas realmente quase tudo que você consome, 50% é imposto, né? Começando pelo automóvel. E combustível é 52%. Pois é. Né? Metade do combustível que você coloca, você coloca imposto dentro do tanque do teu carro. Mas, Savoy, amigos, eu acho que, não querendo fazer discurso político, indiferente da reforma tributária, o país precisa voltar a andar. Né? Precisamos de crescimento econômico, geração de empregos e fazer esse país voltar a caminhar. No tocante à reforma trabalhista, do meu ponto de vista, há aspectos positivos e alguns negativos, mas que tendem a fomentar uma melhor relação trabalho empregado-empregador, patrão-empregado. Né? Também, uma coisa que eu acho positiva para o empregador, que deverá acabar a indústria da ação trabalhista. Que nós já discutimos várias vezes aqui, muitas vezes você deixa de empregar ou contrata com receio pelo problema dessa indústria trabalhista. Às vezes a pessoa trabalha 3 meses numa empresa esperando só, criando uma situação de dispensa para depois entrar com uma ação trabalhista de valores aviltantes. Outro aspecto que talvez melhore e tem que ser melhorado, que é o quanto você ganha e, na verdade, o quanto você custa para a empresa. Essa relação ainda continua perversa, porque não se mexeu em percentuais, não se mexeu em nada. Há uma tendência para o ano que vem, por exemplo, na área médica, que hoje realmente está pagando uma tributação elevadíssima, quase 20%. Chega, eu acho até absurdo. De que, contratando-se mais, essas alíquotas tendem a diminuir. Então, para 2018, existe uma tendência de geração de emprego, de você, para poder pagar menos, talvez você contrate mais. Então, doutor, põe umas 18 pessoas lá no consultório, lá, né? Aí o senhor paga menos, paga menos. Só que daí o senhor vai pagar uma bala desgraçada pro governo aí, dessas 18 pessoas aí, que custam o salário delas pro governo, não é, Dirceu? Exatamente. Porque uma pessoa que custa R$1.000, que ela ganha R$1.000, ela custa R$1.000 pro governo, ou mais, não? Você passa R$1.000. Para o empregador, né? Isso que eu quero dizer. Não, é o dobro. É o dobro. É o dobro. Né? Por isso que eu falo, às vezes, na discussão da questão do salário, o quanto você ganha, mas você não sabe o quanto você custa. Né? Você considerando todos os encargos sociais que são devidos, o quanto custa a contratação. Aí, vamos ver essa questão da relação entre empregado e empregador passar a ser de pessoa jurídica para pessoa jurídica. De novembro agora, né? Se vem a fomentar e a melhorar essa relação e a gerar mais emprego. E a reforma tributária, que eu acho que não sai nenhuma delas, nem tributária, nem previdenciária. Pode ser até que a previdenciária saia aí, um remendinho aí, mas do jeito que o governo queria, a área financeira do governo queria, não vai sair, mas nem a pau Temer, né? Eu tenho o Juvenal, mas nem a pau Temer.
né? Então é isso aí. Ô Portuga, quem que é aí? O Arquimedes Messina, né? Que 85 é, anos, com 85 anos ele faleceu na do Silvio Santos e o Davari. na última segunda-feira. Ele fez o jingle do Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí, né? E o da Varig, que também fica na cabeça da gente, aquele lá, né? Que ele também fica. Ah, peraí, doutor. O senhor lembra da Varig? O fígado. O senhor lembra da Varig? Eu lembro. Então você vai lembrar. Do Café Seleto ele lembra assim. Acha um aí pra gente não ficar tão velho aqui perante o doutor. Entregou. Doutor Sérgio Tiossi conosco. Doutor, o Moacir Rubira, que é uma pessoa que o senhor deve conhecer, aliás, que é uma pessoa que deve encher muito as paciências do senhor lá no Hospital Beneficência Portuguesa, né? Fica no seu pé. Ele pede para perguntar para o senhor aqui, ó, onde entra a diabetes no estrago do sistema vascular. E aí a gente falava de todos aqueles problemas lá, né, do álcool, tal, e o senhor açúcar, né? Pois é, esse é pior ainda, pior do que o álcool, porque a gente fala às vezes do álcool, do cigarro, mas diabético é mais frequente do que o fumante e do que o etilista, seja social ou que abusa do álcool, né? E nós vamos envelhecendo, o pâncreas, a tendência é que já vá diminuindo a produção de insulina. Certo. E aí nós vamos engordando, continuamos sedentários, e essa insulina também ela não é aproveitada, ela é produzida e mal aproveitada. Diabetes não tem cura. O diabetes não tem cura, tem controle. E existe um bom controle. Só que o controle não é tão fácil por conta dos hábitos que a gente tem. Então não é fácil controlar o diabetes, porque as pessoas não abrem mão do que gostam de comer, do que gostam de beber, da comodidade do sofá, da sua casa, do seu carro, né? Então se a gente se exercitar mais, a gente talvez consiga ficar menos diabético e se alimentar melhor com o passar dos anos. Tá, doutor, vai lá. Não, como é que funciona justamente? Como é que é o ataque, né, para leigo, né? Como é que a diabetes ataca esses vasos? O diabetes ele ataca todos os vasos do organismo e ele começa a atacar as artérias de pequeno calibre, as artérias, as microartérias. Por isso que com maior frequência ataca os olhos, os rins e o coração. E depois a pessoa vai perdendo a visão. Vai perdendo a visão. Não hoje olha para mim não, Dani. Temos uma legião de pacientes amauróticos cegos por conta do diabetes. São cegueiras muitas vezes irreversíveis. E as amputações também, né? E as amputações de membro inferior causadas por feridas crônicas que não cicatrizam e que evoluíram e pegaram os tecidos mais profundos, acometeram os ossos, as articulações, ou que levaram até a gangrena dos dedos. O que ela faz de fato no vaso? Ela se infiltra, a glicose vai se acumulando na parede da artéria e ela promove a obstrução crônica dessa artéria. Vai obstruindo. Ela vai obstruindo. E aí você tem os fatores que aumentam a velocidade dessa obstrução, que são as dietas inadequadas com gorduras, o colesterol e o triglicérides alto, a hipertensão, que também causa essa obstrução crônica e progressiva das artérias, mas o diabetes, sem dúvida, ele hoje a gente sabe que é um dos maiores vilões. Praticamente 50% dos pacientes com doença vascular arterial nas artérias. As artérias são aqueles vasos que levam o sangue para os órgãos, o coração se contrai, e ela leva o sangue, nutre os tecidos. Então, quando a gente... Temos um desenho ali, doutor. É isso, perfeito. Exato. Então, essa é uma artéria carótida. Uma das causas, a gente sabe que até 25%, né, desses pacientes, 1 em cada 4, eles podem obstruir as carótidas que irrigam o cérebro e podem ter derrames, AVCs. Caraca. São os derrames isquêmicos. Então, quando não é por baixo, é por cima. Tá louco, doutor? Exatamente. Agora o senhor já está começando a não ser simpático no programa aqui. Eu tô aqui todo me borrando já, viu, doutor? Mas, doutor, aneurisma da aorta infrarrenal, abaixo das artérias renais. Aquela
aquelas artérias que saem transversas assim no meio da foto, são as artérias renais. Tá. As artérias que irrigam os rins. O aneurisma é uma dilatação da artéria. Então aqui à esquerda uma artéria normal, Sim. uma artéria abdominal normal, à direita uma artéria dilatada. O aneurisma é uma dilatação da parede da artéria. E ela é mais frequente no cérebro e na aorta abdominal. E ela dilata progressivamente essa aorta abdominal. Puxa. E é daí que vem o AVC? Ela vai... Não. Daí vem as roturas da aorta abdominal, que podem eventualmente levar à morte, porque o sangue extravasa para todo o abdômen. Sim. Agora, o cerebral é um aneurisma, é uma dilatação da artéria cerebral, que quando se rompe, causa o AVC. Lá no interior derrame, falava AVC que teve hemorrágico. nó nas tripas. O nó nas tripas é diferente. É uma obstrução intestinal. Tá. Não é isso aí. Não é isso aí. Então menos pior. Esqueci Também o nome, morre, também, mas vamos fazer Como o é que quê? chama mesmo? O nome técnico do nome da nó nas tripas? Obstrução intestinal, que é o nó nas tripas. E o outro que passou aí? O aneurisma de aorta infrarrenal. Infrarrenal. Infrarrenal porque do ponto de vista anatômico é infrarrenal, mas pode ser em qualquer região do organismo, o aneurisma. Bom, o Hospital Beneficência Portuguesa, ele implementou, e o senhor é o que coordena lá, né, doutor? A clínica de cicatrização de feridas complexas, né? O que é isso, doutor? Aquela ferida lá que a pessoa tem na perna, né? Tem solução ou não tem solução? A maioria delas... Nessa clínica aqui vai ter solução? Na verdade, a maioria delas, com um tratamento adequado, ele cicatriza 95% das feridas. Tá. É lógico que, se for uma ferida que já tomou proporções mais profundas, talvez a gente não consiga cicatrizá-la adequadamente, principalmente aquelas que acometem os ossos. Né? As úlceras muito crônicas, elas começam na pele e elas se aprofundam e podem pegar os ossos. Isso depois de 10, 20 anos de evolução habitualmente. Então a tendência dessa ferida não é de amplitude, é de profundidade, ela tende a se aprofundar. Geralmente ela tende a aumentar de diâmetro e de profundidade. Tá. É uma dor terrível. A maioria delas são muito dolorosas. Na clínica de cicatrização de feridas complexas do Hospital Beneficência Portuguesa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque me parece que é uma clínica única, né? O que se tem notícias e o que se faz lá objetivamente, doutor? A gente fala que é uma clínica de cicatrização de todas as feridas. Tá. Quando a gente fala complexa, é porque existe o mito de que essa lesão ela é muito complexa ou ela é muito crônica e que ela não tem jeito, não tem cicatrização. A gente sabe que tem cicatrização na maioria das vezes. Então o que fazemos? Eu sempre brinco, né, parafraseando um amigo meu, que a gente precisa parar de olhar para a ferida, a gente tem que olhar para a pessoa. Então a gente não tem que tratar a ferida do seu João. Porque se a gente ficar tratando a ferida do seu João, quando muitas vezes é o que mais se faz, é o que se faz nos postos, nos hospitais e eventualmente até nas clínicas. Ele vai continuar comendo gordura, doce, exatamente, um monte de coisa e não vai melhorar. Não vai melhorar, porque a gente só está fazendo um cuidado local. A gente tem que tratar o seu João da ferida e não a ferida do seu João. Caraca! Exatamente. Essa é uma úlcera provavelmente venosa pela região. Veja, a perna está inchada, ela tem uma alteração na coloração da perna. Tá. Isso aí foi decorrência de uma trombose de varizes? Pode ter sido por conta da trombose ou por conta de varizes abaixo da pele, no subcutâneo, simplesmente. Tá. Então pode ter essas duas etiologias. Mas essa aí até que é maneirinha, né? O que apareceu aí. Essa úlcera não está mal cuidada, ela só está grande e agora a gente vê que os cuidados estão adequados. Ela está vermelhinha, não tem necrose, não tem fibrina. Está sob cuidado, porém... Tá, mas ela não vai recuperar ali, doutor? Se você tratar a causa.
como uma infiltração na parede. Tá. Se eu tenho uma infiltração na parede, eu vou lá e arrumo a parede superficialmente. Tinha uma lá na casa do Portuga, ele derrubou a casa, melhorou agora. Então, a gente não precisa derrubar a casa, mas a gente precisa arrumar o muro. Portuga é um problema. Tal. A gente tem que achar o vazamento. Então, vamos dizer assim, eu até brinco. Se existe uma obstrução arterial ou venosa, eu preciso tentar desobstruir. Na clínica de feridas do Hospital Beneficência Portuguesa, essa é a atenção primordial. Olhar o dono da ferida. Exatamente. E tratar a ferida. Olhar a pessoa. Tratar a pessoa, ver a pessoa e 2, a ferida. Nós temos que tratar a ferida também. Eu sempre falo para os médicos mais novos ou médicos em treinamento que a gente precisa cuidar do paciente, ver a parte nutricional, como é que está o controle das doenças da hipertensão, do diabetes, se está fumando, que o cigarro atrapalha a cicatrização, se os cuidados gerais estão adequados, se ele está conseguindo perder peso, se ele tem uma boa higiene em casa, se ele toma o banho adequadamente. A maior causa de infecção dessas feridas é um banho inadequado ou deixar a ferida aberta. Você toma banho de corpo todo e deixa a água do corpo cair na ferida. Puxa. Isso reinfecta a ferida continuamente. Outra, existe cotidianamente, assim, popularmente, uma crença de que a ferida tem que respirar. Então eu tenho que deixar a ferida aberta para ela respirar. É verdade. Negativo. A gente tem que cobrir a ferida, mas dar uma cobertura, uma assistência local adequada para ela não ficar infectada. Não pode ter um tamponamento com algum isolante. Ela tem que estar respirando, mas através ali de um curativo adequado. Esses novos curativos, com a nova tecnologia, eu tenho curativos adequados que eles não deixam a água entrar, mas deixa a transpiração da ferida ocorrer. Tá. Doutor, essa clínica de feridas do Hospital Beneficência Portuguesa tem outro local? Como que foi a ideia de vocês implementarem no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul? Existe uma carência muito grande realmente desse tipo de assistência. Essas clínicas elas surgiram principalmente nos Estados Unidos. São clínicas em que você tem uma equipe multidisciplinar que você atende o paciente inicialmente e já foca no paciente. Tá. Quem que são os seus? Desculpa só, pra gente, eu vou te interrompendo. Atenção aí, gente. Eu vou te interrompendo aí, pra gente só, porque nós estamos no final. O que o senhor tem ali? O senhor tem nutricionista, endócrino? Quais são esses profissionais que estão nessa clínica de feridas do Hospital Beneficência Portuguesa? A nossa linha de frente que atende os pacientes somos cirurgiões vasculares, cirurgião plástico e enfermeiros especializados em tratamento de feridas. E temos o suporte de outros profissionais quando a gente precisa deles e com frequência nós precisamos. Tá. De endocrinologistas, geriatras, dermatologistas, cardiologistas, ortopedistas, nutricionistas. Então a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar. Não adianta eu só encaminhar para o colega, eu tenho que manter o contato com o colega e falar, olha, vamos trabalhar junto. O senhor tem que ir lá e falar para ele, ó, Dirceu, está correndo isso e isso com essa pessoa, pois não. Doutor Sérgio, por exemplo, precisa também às vezes de um suporte psicológico, porque olha, nós que só de ver as imagens já fica um pouco chocado. Imagina o próprio paciente, né? Ou a paciente. A gente até brinca, fala que esse é um paciente sofredor crônico, ele não tem uma ferida crônica só, ele tem dor por muito tempo. Ele tem vergonha das pernas. Às vezes essas lesões elas exalam cheiros desagradáveis. E é difícil a gente ter em casa alguém que esteja habilitado ou que tenha coragem, vamos dizer assim. Quem não é da área tem receio de fazer um curativo adequado. Tá. Então é muito difícil. E a gente vê que aqui em São Paulo, o maior estado da federação e mais desenvolvido, nós não temos clínicas dedicadas a isso, com essas equipes. Não tem? Em São Paulo não tem. Nós temos em alguns grandes hospitais. Aí,
alguns grupos, mas não grupos formados como o nosso, grupos interdisciplinares, em que o médico avalia todos esses pacientes, acompanha todos esses pacientes e são cuidados em conjunto com os enfermeiros. Doutor, não sei se o senhor sabe, mas é assim, ó, muita gente poderá perguntar, vendo agora, então, nas reapresentações, como ter acesso, né? O Hospital Beneficência Portuguesa é de São Caetano do Sul, que tem essa clínica, é só esse aqui que tem, né, Dani? Só isso aqui. Então, ele é um hospital particular, privado, mas atende convênios. Convênios e particulares. A clínica atende as pessoas de convênio. Então, aí, quando você for fazer um convênio, vê se tem o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E pelo SUS também ou não? Não. Então, pelo SUS não. Então, ó, caso você tenha esse problema, é o seguinte, né? É assim, ó, a gente tem que vender os anéisinhos e cuidar da perninha. Ana? Então, venha aí, já esclarecendo aqui, você precisa ir no hospital ou ligar no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul e fazer o agendamento para a clínica de feridas. Popularmente, né, doutor? Isso, o nome é mais longo, mas, entendeu? Então, é isso, tá? Ou particular, ou então pelo seu convênio que o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano atenda. É a única clínica, como o doutor disse aqui. Então, é isso. Né? Não adianta a gente ficar aqui tentando passar um pano que é assim, ou é particular ou é pelo seu convênio. Entendeu? Certo? Agora, como eu disse, né? Você tem que optar aí, fazer um esforço, tá difícil a situação, mas tem que primeiro cuidar do corpo, né? Depois pensar na grana, entendeu? Então é isso, né, doutor? Ok, é isso. Doutor, assim, da gente ver mesmo, a gente fica meio dá uma balançada, né? O Portuga aqui está falando das crianças. Pode surgir isso aí também em criança, doutor, esse tipo de feridas? É muito raro, vamos dizer assim. Em crianças geralmente tem por outras causas. A causa mais frequente de lesões em crianças são as queimaduras, mas não é muito frequente em crianças. Tanto é que nós não temos atendimento infantil lá para esses pacientes, porque por não ser tão frequente, o atendimento infantil fica a cargo do cirurgião infantil e não entra no rol da clínica das feridas. Doutor, nós que já passamos aí do 50... Você. Fala você, não olha para mim, não. Falando por mim. Tá, isso, por favor. Quais sintomas que nós devemos estar observando, ficar de olho? Perna informagando, doutor. Ó, perna que não mexe assim, ó. Normalmente... Ou são aqueles exames tradicionais? A gente fala que... Aquele pé fervendo lá já o melhor tratamento é o preventivo ou o diagnóstico precoce, sempre, né? Sempre. Agora, existem sinais muito evidentes de doença vascular. Uma crença muito também arraigada aqui no Brasil é de que formigamento é doença vascular. Minha perna está formigando. Habitualmente não é problema vascular. Pode eventualmente ser, mas normalmente não é. Continua nessa que eu estou gostando. Hoje nós vamos até a 7, que agora eu comecei a gostar, hein? Geralmente, esses problemas de formigamento são de causa ortopédica, ou uma postura, ou até alguma compressão de algum nervo da coluna. Gordurinha, assim, né? Às vezes até uma má postura, que a gente não tem uma postura tão boa, né? Acima do peso. Eu não sei o que a Dani está dando risada, mas agora, a doença vascular... Por exemplo, o paciente com varizes, ele olha para a perna e ele vê que ele tem varizes. Aquela perna permanentemente inchada, que não desincha, ou a pele da perna que começa a escurecer, ou um paciente que anda alguns metros ou alguns quarteirões. Essas são as habitualmente chamadas de varizes. Essa é a manifestação... aí é pouquinho, vamos dizer, né, mais suave das varizes. São varizes. Essa aí seca com a injeçãozinha lá, doutor? Essa aí muitas vezes dá pra... Como chama aquela bagaça lá que o senhor faz? Então, a escleroterapia. Hoje a gente seca essas veias
com uma técnica que é um pouco mais rápida, que é a Tem técnica uma mais de pesadona espuma, aí, Ed? Daquelas... né? Que a gente injeta muitas vezes a espuma em algumas pequenas veias, que a gente consegue fazer um tratamento não cirúrgico. Habitualmente o tratamento de varizes é cirúrgico, mas nós temos um tratamento alternativo. Mas quando tá aquela bem ferradona mesmo? Em algumas situações sim. A gente deixa, por exemplo, o tratamento cirúrgico ainda é o nosso padrão ouro, que a gente chama de tratamento. Ainda é o melhor tratamento. Mas existem situações... Mas eu vejo que o senhor é a favor primeiro da amenização para não chegar ali no... Sim, se a gente conseguir fazer um tratamento não cirúrgico ou um tratamento cirúrgico mais rápido, essa é a ideia, para que a gente faça uma coisa mais localizada. Às vezes não temos opção e temos que operar diretamente esses pacientes. Não, essa é mais grave, mas o outro não seria mais estético, doutor? O outro, se a gente for ver, na perna direita já tem varizes de calibre maior. Tá. E não o são anterior só lá, Ed, você tem depois para nós? Depois vai ver se você consegue depois esse. Isso, ó, na perna direita... Na perna, na verdade, esquerda, esse paciente deve estar de costas para a gente, provavelmente, pelo formato da panturrilha. A perna esquerda, existem algumas veias mais calibrosas, esverdeadas. Isso, dá para perceber. Essas veias... Parece que estão abatidas ali, né? Isso, essas veias, o melhor tratamento para elas é cirúrgico. As outras pequenas veias da perna direita pode ser feito com tratamento com aplicação. Ou com glicose, ou com essa espuma, que é uma técnica mais potente que faz um tratamento mais rápido. E quando chega naquela outra foto lá? Aí o tratamento já é sempre combinado. A gente parte primeiro para a cirurgia para retirada das grandes veias e depois complementamos o tratamento. São várias fases. São várias fases. O tratamento geralmente ele é um tratamento medicamentoso, cirúrgico, com aplicações, eventualmente uso de meias elásticas diárias, né? Doutor, para não chegar nisso aí, o bom é quando começar aqueles vasinhos lá tal, já fazer o secamento ou não? Fazer pelo menos uma avaliação. A melhor mesmo é passar no vascular, né? Não, você faz uma avaliação para ver qual que é a sua necessidade. Às vezes você vê uma mulher que tem uma varizes grau 1, que são esses microvasos, que está preocupada com a estética simplesmente. E se a estética for uma preocupação, a gente tem que tratar. O mais importante é que a doença venosa é uma doença crônica e progressiva. Se não tratarmos, a tendência é que ela piore. Isso não quer dizer que as microvarizes vão virar varizes de grosso calibre, mas quer dizer que ela tem um problema que precisa ser cuidado. Aí precisa ver o conjunto da obra. Precisa ver o conjunto da obra, exatamente. É o que a gente fala, a gente precisa ver. Muitas vezes perder peso, parar de fumar, parar de tomar anticoncepcional. Ali, doutor. Essas já são varizes de mais grosso calibre. Essas varizes essas podem dar flebites, úlceras, eventualmente até hemorragias. Hemorragias espontâneas. Uma dessa aí, doutor, ela pode ter uma trombose sem ter o vazamento de sangue, vou dizer assim no popular? Pode, sem ter o vazamento. A veia, ela fica dilatada cronicamente e o sangue fica parado. Existe uma estase venosa. Dá um aquecimento. Geralmente os pacientes põem a mão na perna e sentem que está quente. Falam, mas essa perna é mais quente. Por conta do sangue represado ali. O sangue chega pelas artérias e não volta adequadamente. Doutor, o senhor volta aqui outro dia? Para a gente conversar mais? Onde que encontra o senhor? Lá no Hospital Beneficência Portuguesa? Isso. Que dia lá? De segunda a sexta, das 8 da manhã à meia-noite? Rapaz, você quer me sacrificar desse tanto aí? A diretoria está nos vendo, doutor. Está acompanhando. Está nos acompanhando. Isso, na verdade, basta ligar lá no agendamento para agendar uma consulta com a gente lá somos uma equipe com vários médicos e vamos ver qual que é o seu problema e vamos tentar mudar o estilo de vida, controlar as doenças que acompanham as varizes, não simplesmente só tratar as varizes. Bacana. Dirceu, obrigado. Você volta o dia que a gente te chamar, né? Exato. Tá bom, obrigado. Não falo nem o dia porque o Dirceu, convocado, está aqui. Dirceu Pelizon, diretor do grupo Avante, sempre em frente, com muita prestação de serviço, condomínios e terceirização e cursos também agora, né? Contabilidade.
atividade empresarial. Legal, e contabilidade. E o Dr. Sérgio Roberto Tiossi, que é cirurgião vascular do Hospital Beneficência Portuguesa da cidade de São Caetano do Sul e está na clínica de feridas, a única, hein? Então é isso aí, doutor. Prazer em tê-lo aqui, muito obrigado. Desculpa a bagunça aqui, esses caras são muito bagunceiros. Obrigado pela gentileza. Volte outro dia, tá bom? Obrigado. Tá. Obrigado pela atenção, pelo carinho, eu agradeço. Jóia. Se o senhor gostou, vote. Se não gostou, não queima o filme nosso, tá bom? Jóia. É isso aí. Tchau, turma do Escurinho. Como que é a Gaiola das Loucas? Gaiola das Loucas, pegou, hoje hein? Contando com o Vitor, tá aí também hoje na Gaiola das Loucas, né? Vitor Oliveira, Larissa, Luana, DJ Ed e o J. Juninho Ceará, todos na Gaiola das Loucas. Tchau, gente, valeu!